Nono ano, aqui o professor Valdivino, a aula de hoje de geometria, dando início aí ao nosso quarto bimestre. Nono ano é o seguinte, lembrando vocês que as aulas estão previstas para o dia 26, ainda não temos certeza se vai manter essa data volta presencial. Caso isso não aconteça, vamos continuando nossas aulas gravadas e vocês em casa assistindo. Pessoal, lembrando vocês que o quarto bimestre já estamos aí. Praticamente o ano acabou. Então não desanime não, continue estudando, fazendo as atividades, dedicando o máximo que vocês puderem, porque ano que vem eu quero que vocês todos vão para o primeiro ano. Apesar que foi um ano difícil, mas o conteúdo, graças a Deus, está indo na sequência, seguindo e vamos concluir sim, mesmo vocês estando na sua casa estudando e eu daqui dando as aulas. Não estamos presentes, mas estamos por perto, sempre juntos. Qualquer dúvida, manda lá que eu vou esclarecer vocês para que vocês tenham uma excelente prova. E o método vai ser o mesmo. Vou continuar com os conteúdos, depois eu dou uma parada, faço as correções de todas as listas de exercício. Quando chegar na semana de prova, vai ter a semana de revisão para depois vocês fazerem uma prova, uma excelente prova. Beleza, pessoal? Continue estudando. Nono ano, vocês sabem que é um pouco pesado, é muito conteúdo, muita fórmula, muita teoria, mas eu quero que vocês cheguem ano que vem, no primeiro ano, com um potencial excelente. Beleza? Então vamos lá para a nossa aula remota ainda, se Deus quiser. Um abraço a todos. Nono ano, então vamos lá, mais uma aula, né, com esses vídeos remotos para nós termos um grande aproveitamento. Bom, nono ano, esse bimestre nós vamos começar estudando os paralelepípedos. Vamos estudar agora algumas fórmulas que vocês precisam memorizar e como é aplicada. Pessoal, paralelepípedo, reto, retângulo. Por que é chamado de reto? Pessoal, paralelepípedo é um prisma. E ele é um prisma reto porque as arestas laterais são verticais, perpendiculares ao solo, formando um ângulo de 90 graus. Se vocês verem aqui, ó, eu tenho aqui um paralelepípedo. Olha as arestas aqui, ó, são verticais, formando um ângulo perpendicular de 90 graus. Perpendicular porque ela desce em linha reta, toca o solo e na onde que ela toca, ela forma um ângulo de 90 graus. Beleza? E por que é chamado retângulo? Retângulo, pessoal, porque o paralelepípedo ele tem 6 retângulos. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, que é essa parte da frente, e 6 com a que está atrás. Então, o paralelepípedo reto retângulo, ele possui 6 faces, 6 retângulos, tá? 6 retângulos. Aí nós temos as fórmulas. Pessoal, quando eu quero calcular o volume do paralelepípedo, você vai multiplicar as dimensões. Você vai multiplicar o comprimento, a largura e a altura. E a área total? A área total ela é dada da seguinte forma, 2 vezes. Aí você pega as dimensões A vezes B, mais A vezes C, mais B vezes C. E a diagonal? A diagonal é raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, mais C ao quadrado. Lembrando que A, B e C são as 3 dimensões, que é o comprimento, altura e largura. E aqui eu tenho um desenho para vocês verem o paralelepípedo. Jogando isso aqui para o nosso dia a dia aí fora, o paralelepípedo é uma caixa de sapato, ok? Você tem o comprimento, você tem a largura e você tem a altura. E de um vértice a outro, cortando por dentro da figura, você tem a diagonal. Tá? Você também tem essa diagonal aqui, ó. É a mesma. Beleza, pessoal? Tá claro? Essas fórmulas vocês precisam memorizar, viu, meninos? Isso aqui não tem por onde vocês correr, não. Tem que memorizar. Eu fiz assim, ó. A área total é, ó, A vezes B, A vezes C e B vezes C. Olha ela aqui, ó. O resultado disso entre elas é uma soma e o resultado disso aqui você multiplica por 2. Óbvio que primeiro eu resolvo o que está dentro do parênteses. Quando eu tenho um resultado final, eu multiplico pelo que está fora. E o cubo agora? Como é que é o cubo? O cubo, ele lembra o paralelepípedo. A diferença é que o cubo tem todas as arestas iguais. O volume do cubo é dado a seguinte fórmula. A aresta, que é o lado, elevado ao cubo. Se esse lado valer 5, todos os demais vai valer 5. Beleza? E a área total? A área total é 6 vezes A ao quadrado. Por que 6? Porque eu tenho 6 retângulos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Retângulo não, quadrados, tá?
O cubo ele é formado apenas por quadrados. O que é formado por retângulo é o paralelepípedo. Beleza, pessoal? O cubo são quadrados. Mas, professor, mas seu desenho não está parecendo um quadrado. Eu sei, mas é um quadrado, tá? Vocês conhecem o cubo, né, gente? Todos vocês já viram um cubo na vida. É aquele que a gente tem até um joguinho do cubo, né? Muito interessante. E a diagonal do cubo? A diagonal do cubo é diagonal é igual a aresta, que é o lado raiz de 3. Olha só, 3 formulazinha nono ano que vocês precisam memorizar. Isso é de fundamental importância. Beleza, agora nós vamos fazer uns exercícios para nós vermos como é que é cobrado. Um paralelepípedo reto retângulo possui as seguintes dimensões, 2, 2 e 4. Virando a folha, eu desenhei o paralelepípedo aqui para vocês. Pessoal, o paralelepípedo, olha só, você tem comprimento 4, você tem largura 2 e altura 2. Ele pede volume. Volume não é só multiplicar os 3? Então é 2 vezes 2 vezes 4. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4, 16. Como eu estou falando de volume, a unidade lá estava em centímetro, então é centímetro cubo. Falou de volume, a unidade de medida tem que estar elevada a 3. Falou de área, a unidade de medida tem que estar elevada a 2. Falando de área, chegamos nela. A área total é 2 vezes, esse 2 é da fórmula, aí ó, é AB vezes AC vezes mais BC. Então, ó, AB, dou 4 vezes 2 mais AC, 4 vezes 2 mais BC, 2 vezes 2. As dimensões estão aqui, ó, A, B e C. Aí é só multiplicar, 4 vezes 2, 8, 4 vezes 2, 8, 2 vezes 2, 4. Aí, ó, 8 mais 8, 16, 16 mais 4, 20. E 20 vezes 2, 40. Como a unidade lá está em centímetro, então nós estamos falando de área em centímetros quadrados. E a diagonal, queridos? A diagonal é raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. A diagonal é raiz quadrada de 4 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Pessoal, pelo amor do pai, jamais você pode anular o índice da raiz com esse quadrado. Eu já vi aluno quebrar a cabeça por causa disso. Por que, professor, que eu não posso? Porque entre elas eu tenho uma soma. Você só poderia fazer isso se eu estivesse multiplicando ou dividindo, beleza? Então vai ficar diagonal é igual raiz quadrada de quem? 4 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Beleza? Aí 4 ao quadrado dá quanto, professor? 16. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que dá quanto, professor? 4. E 2 vezes 2, 4. Pelo amor de Deus, não é 4 vezes 2, não. 4 ao quadrado, pessoal, é o mesmo que você fazer isso aqui, ó. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que dá 16, que foi esse valor aqui, ó. Aí, somando tudo isso aqui, você concorda comigo que vai dar 24? Eu sei que não tem raiz quadrada de 24, mas vocês estão no nono ano, vocês têm que saber esfatorar. Creio eu que a titia Daniela já ensinou vocês. 24 dividido para 2 vai dar 12. Dividido para 2 vai dar 6. Dividido para 2 vai dar 3. Dividido para 3 vai dar 1. Olha o índice da raiz. O índice da raiz é raiz quadrada, então é 2. Você conta de 2 em 2. 2 ao quadrado, e aqui, como são diferentes, eu multipliquei. 2 vezes 3, 6. Aí vai ficar 2 ao quadrado vezes 6. Esse valor você vai jogar para dentro da raiz. 2 ao quadrado vezes 6. Agora sim eu posso anular o índice da raiz com essa potência. Por quê? Porque ele está multiplicando aqui, ó. Aí o que está trepado sai para fora, a base sai para fora. Eu cortei o índice com esse 2. Aí ele sai para fora, o 6, como não teve como eu cortar, mantenha-se dentro da raiz. Esse é o resultado e feliz da vida que você acertou. Próxima. Um cubo possui a seguinte dimensão. Então você tem 3 centímetros de aresta. Lembrando que a palavra aresta é o mesmo que lado. Aresta é o mesmo que lado. Então quer dizer que o comprimento é 3, a largura é 3 e a altura é 3. E tem que ser 3 porque é um cubo. O cubo tem todos os lados iguais. Aí o volume do cubo, pessoal, é A elevado à terceira. E quem é a aresta? A aresta é 3. Então 3 elevado à terceira. 3 elevado à terceira é o mesmo que 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, aqui deu 27. Então, tá aqui, ó. Então, o volume do cubo é 27. A unidade de medida é centímetros, centímetros cúbicos. A área total é 6 vezes A elevado ao quadrado. Por que 6, professor? Porque o cubo é formado por 6 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5
e o que está atrás dele é o sexto, beleza? Aí vai ser, ó, 6 vezes. Qual é o valor do A? É 3. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. 9 vezes 6, 54. Como eu estou falando de área, centímetros quadrados. E a diagonal, professor? A diagonal é A raiz de 3. O A não é 3? Então é 3 raiz de 3 centímetros. Aqui não é elevado a nada, tá? Beleza. Próxima listinha que nós temos, mais um exemplo. Aqui nós temos, calcule o volume do cubo, sabendo que sua diagonal mede 4 raiz de 3. Pessoal, olha só, ele falou-se do cubo, ele pediu o volume, ele deu a diagonal, que é esse valor. O que você tem que lembrar primeiro? Você tem que lembrar da fórmula. Professor, você vai dar essa fórmula, mas não vou mesmo, você vai ter que memorizar. Porque ano que vem, no primeiro ano, você tem que saber disso aqui. Então, a diagonal do cubo é dado pegando o valor da aresta e raiz de 3. Só que, para nossa alegria e felicidade, ele deu o valor de D. Ele está dizendo que o D, que é a diagonal, ele mede 4 raiz de 3. Então, embaixo do D, você vai colocar 4 raiz de 3, que é igual a A raiz de 3. Ele está multiplicando, passa dividindo. Toda fração é divisão. Aqui, pessoal, você poderia racionalizar, ou então eu vou dividir. Ó, raiz de 3 dividido por raiz de 3, cortei que dá 1. Aí, ó, 4 vezes 1, 4. Então, a minha aresta vale 4. Aí, agora, vamos jogar na forma. Acabou, professor? Não, aí, porque você descobriu o valor do A. Ele pede o volume. Qual é a forma do volume do cubo? A elevado à terceira. Então, vai ser volume do cubo, vai ser 4 elevado à terceira. 4 elevado à terceira é 4, vezes 4, vezes 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Olha a unidade, centímetros, mas eu estou falando de volume, então é centímetros cúbicos. Próximo agora, pessoal, nós temos volume de um prisma qualquer. Pessoal, olha a palavrinha prisma. Agora você tem que saber o que é um prisma. O que é um prisma? O prisma ela possui duas bases e as laterais é formada por retângulos. Prisma ela possui duas bases e as laterais são formadas por retângulo ou quadrado. Por exemplo, o paralelepípedo ele é um prisma. O cubo ele é um prisma. E eu mostro para você aqui, ó. Olha aqui, ó, você tem essa base e você tem essa base. Então ele é um prisma. Olha as laterais dele, ó. Tudo são retângulos, ó. Tudo são retângulos. Olha aqui o outro prisma, que é o cubo, ó. Tem essa base superior, tem essa base inferior. Olha as laterais dele, ó. Se é cubo, então as laterais são quadrados. Beleza? Então o prisma, ele possui duas bases e as laterais são quadradas ou retangulares. Mas tem a fórmula para o prisma. A fórmula do prisma é a área da base vezes a altura. Ou V é igual a B vezes A. A significa altura, B significa base. Pessoal, aqui tem uma importância muito séria. O AB, ele vai depender da base que o prisma tem. O prisma pode ter a base quadrada, pode ter a base retângulo, pode ter a base triângulo, pode ter a base um pentágono, pode ter a base um losango, pode ter a base um trapézio. Então, você tem que estudar todas essas fórmulas da geometria plana para que na hora de você calcular a área da base de um prisma, você saber aplicar. Professor, mas nós vimos isso? Óbvio que vimos. Foi conteúdo do segundo bimestre. Áreas de figuras planas. Beleza, bonitões? Vocês têm que ter lembrado. Pessoal, eu coloquei 3 aqui, que é as que mais caem para vocês. A área do quadrado é L ao quadrado. A área do retângulo é base vezes altura. A área do triângulo é base vezes altura dividido para 2. Beleza? E aí eu desenhei o prisma aqui, ó. Então aqui você tem um prisma, tá? Que ele tem duas bases, as laterais são retângulos, né? Aqui você tem a altura, ela desce e toca a base formando um ângulo de 90 graus. O que você tem que fazer, pessoal? Você tem que calcular o AB primeiro. O AB, você vai usar uma dessas fórmulas aqui. O problema é que vai dizer para você quem delas você vai usar. Ele vai falar prisma de base quadrangular, você usa essa fórmula. Prisma de base retangular, você usa essa fórmula. Prisma de base triangular, você usa essa fórmula. Sempre para calcular o AB, a altura ele vai te dar.
Vamos ver um exemplo? O exemplo fica mais fácil, né? Em um prisma quadrangular regular. A palavra regular porque todos os lados são iguais, então ele é um quadrado. A aresta, o que é a aresta? A aresta é o lado. Da base mede 5 e a altura mede 10. Pronto. A fórmula do prisma vocês já sabem, que é a área da base vezes a altura. Só que eu tenho que calcular o AB primeiro. Por quê, professor? Porque depois eu jogo na fórmula lá do volume. O AB, por ser quadrangular, então é o quadrado. Então vai ser 5 ao quadrado, que dá 25. 5 ao quadrado, 25. Pessoal, às vezes o vídeo treme, é porque o câmera dorme mais do que segura a câmera direita. Ele tá dormindo, infeliz. Aí fica tremendo o vídeo. Aí, então, o AB vocês calculou primeiro, que é 25. Aí você substitui lá, ó. 25 vezes 10. Aí, 25 vezes 10, 250. Qual é a unidade de medida? Centímetro. Então, como eu estou falando de volume, centímetros cúbicos. Beleza, nono ano? Vamos fazer mais um exemplo? Próximo exemplo. Um prisma de base retangular possui as arestas 3 e 5, já a altura do prisma mede 6. Olha só, retangular. Como é que eu vou fazer isso? A fórmula vocês sabem, é a área da base vezes a altura. Calcula a área da base primeiro, que é retângulo, então é base vezes a altura. E ele deu as dimensões, ó, 3 e 5. Então é 3 vezes 5, que dá 15. Então o meu AB vale 15. Aí você volta para a fórmula. Aí você coloca 15 vezes 6. Professor, de onde saiu o 6? Olha ele aqui, ele deu no problema para nós. Aí 15 vezes 6, 90. Olha a unidade de medida, centímetros cúbicos. Beleza? Pessoal, eu vou parar esse vídeo por aqui para não ficar muito extenso, mas eu vou fazer um outro com mais uma teoria, mais uns exercícios e depois eu vou deixar uma lista. Um abraço a todos.